Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Eu espero que sim, espero que bem. Vamos começar o nosso estudo da geometria espacial hoje, tá? A gente estava vindo aí nesses últimos dias estudando área, perímetro, área e perímetro de figuras planas, e a gente vai começar agora a estudar figuras espaciais, figuras que estão em 3 dimensões ou no espaço, ok? E antes da gente se aprofundar mais especificamente em algum dos tipos de sólidos, queria diferenciar alguns conceitos para vocês, que é super importante vocês entenderem bem, tá? Primeiro é a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial. O que é bem isso? Então, uma figura plana, gente, uma figura que está no plano, é uma figura que tem 2 dimensões, apenas duas, que geralmente a gente chama de largura e altura ou comprimento. Exemplo, uma folha de papel. Uma folha de papel, ela tem 2 dimensões, né? Ela é bem fininha, tem largura e comprimento. A tampa de uma mesa, né? Também a gente consegue medir largura e comprimento. E aí tem vários problemas que a gente faz envolvendo a ideia de área, como quando a gente vai pintar uma parede ou colocar cerâmica em um piso. Para a gente colocar cerâmica em um piso, a gente não vai precisar medir o espaço que a gente vai utilizar. Para isso a gente tem que medir a largura e o comprimento. Se são 2 dimensões envolvidas, então é a ideia de área, tá? E figuras espaciais é uma figura que tem 3 dimensões. Então, além de largura e comprimento, tem a ideia de altura. Exemplo, esse objeto aqui. Imagina, a gente vê que nós temos aqui uma figura em 3D, 3 dimensões. Tem largura, comprimento e altura, tá? Uma mochila, uma caixa de presente, uma caixa de sapato, enfim. Qualquer figura que tem 3 dimensões, ó, largura, comprimento e altura. E aqui a gente diz que ela é uma figura tridimensional, 3D, né? E aí é uma figura espacial, tá? O número de dimensões é que diferencia. E nos problemas, são basicamente 3 tipos de situações que a gente vai estar trabalhando aqui, né? Na figura plano no espaço, que é a ideia de perímetro, área e volume. Em qualquer situação, seja no plano ou no espaço, perímetro e área sempre tem a ver com... Então, perímetro, você geralmente vai estar analisando a borda. É uma medida linear, uma medida em uma única dimensão, tá? Vai estar medindo a borda de uma figura. Se a gente pensa aqui na ideia do anel, o anel a gente não está olhando apenas a borda, né? Não interessa o espaço interno, é só a borda aqui para o anel. Isso é a ideia de perímetro. Quando a gente vai falar de uma pista de Cooper, para caminhar, a gente não vai querer ver quantos quilômetros, metros a gente consegue andar em uma certa região. Não é o quanto a área interna que tem, mas é o que circula aquela região, tá? Então, pista de Cooper é outro tipo de problema onde vai estar olhando a borda, logo é a ideia de perímetro. E área é quando a gente quer verificar o espaço interno, como aqui no caso do quadro. Olhar só para a extremidade, para essa parte amarela, é a ideia de perímetro. Já a área é o espaço interno. Se eu quero saber quanto de cerâmica eu vou colocar em uma região, eu tenho que ver o tamanho interno daquela região para ver quantas pedras de cerâmica serão necessárias. E volume? Volume é o espaço interno, que só surge quando tem uma figura no espaço. Exemplo, ainda aqui, a nossa mochila. Se a gente quiser saber quanto cabe dentro da mochila, ó, espaço interno, cabe alguma coisa aqui dentro. Isso é a ideia de volume, tá? Volume é algo que só surge quando a gente está no 3D, ok? E aí, as unidades de medida refletem essas dimensões de cada conceito desse. Perímetro, por ser uma figura unidimensional, única dimensão, a gente sempre vai medir em metro, centímetro, quilômetro, hectômetro, milímetro, depende da unidade escolhida e sempre a primeira potência. Já a área, por ser 2 dimensões, vai aparecer sempre ao quadrado. Então, por exemplo, a área deste quadro. Quando a gente vai medir a área de uma figura plana, geralmente a gente vai multiplicar 2 dimensões. Multiplica o comprimento pela altura. Quando a gente faz a medida de um vezes a do outro, né, aí faz aparecer esse expoente 2. Exemplo, metro vezes metro, metro ao quadrado. Se ao invés de metro temos milímetro.
milímetro vezes milímetro, milímetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado, centímetro ao quadrado, depende da unidade envolvida. E volume são 3 dimensões envolvidas, então a gente vai multiplicar a unidade de comprimento pela a altura, pela profundidade, 3 dimensões. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico e assim sucessivamente, ok? Então, unidade de perímetro elevado a 1, unidade de área sempre elevado a 2 e unidade de volume elevado a 3. E tem essa relação aqui que é super importante vocês conhecerem, memorizar também. Porque dependendo da situação, a gente vai medir o volume e vai dar o resultado em litros. Por exemplo, uma caixa d'água. Quando a gente quer construir um reservatório de água e quer ver quanto de água cabe lá naquele espaço, água ou qualquer coisa líquida, a gente costuma medir, que é a capacidade, em litros, tá? E existe a relação entre o metro cúbico com o litro. Isso é importante vocês memorizarem, tá? Cada litro equivale a 1 decímetro cúbico, tá? E aí, fazendo o contrário, né? A cada metro cúbico, a cada região que a gente tiver como um reservatório cúbico, né? Um metro em cada uma das dimensões, largura, comprimento e altura. Então, a cada metro cúbico, a gente vai ter 1000 litros. Um reservatório de 1 metro cúbico, 1 metro em cada uma das medidas, vai caber lá 1000 litros de água, tá? Isso aqui é super importante vocês terem em mente, memorizar, dependendo da situação, poderá ser necessário converter, tá bom? E aí, antes da gente começar a fazer alguns exercícios lá da geometria espacial, é importante que vocês conheçam os principais sólidos, tá? E alguns elementos. Dependendo da situação, a gente vai especificar mais detalhadamente, mas aqui tem o principal que vocês precisam conhecer e diferenciar as figuras, principalmente entendendo a novidade agora que surge, né, que é o cálculo do volume na geometria espacial. Existe uma relação aqui, do modo que eu organizei, lá no cálculo do volume, tá? Então, o que é? Quais são os principais sólidos? Prisma, cilindro, cone, pirâmide e a esfera, que não coube aí. Então, tá aqui, né, o nosso exemplo aqui de esfera são os nossos principais sólidos. Prisma, gente, é uma figura espacial que tem base, eu gosto de chamar assim, de base e tampa, sempre do mesmo formato, tá? No caso aqui, eu tenho um formato quadrangular, com figura de 4 lados, embaixo e em cima, a base e a tampinha. Aqui é um triângulo, formando a base e a tampa. O cilindro também tem base e tampa. A diferença dos prismas para os cilindros é que os cilindros sempre, a base e a tampinha vai ser uma circunferência, ou um círculo aqui na base e na tampa, igualmente, tá? Já o prisma vai ser uma figura plana qualquer, diferente, qualquer coisa menos a circunferência, tá? Então, a circunferência forma um cilindro, qualquer outra figura plana, uma figura quadrangular, um quadrado, um retângulo, um trapézio, um triângulo, um hexágono, qualquer figura plana formando a base, a tampa, sempre do mesmo formato. E as laterais aqui, ó, formando as paredes laterais, aí forma o nosso prisma e o cilindro sempre com a base circular. Já a cone pirâmide, ela não tem tampinha, ó, tá vendo? Eles têm a base, então o cone, assim como o cilindro, a base é uma circunferência. A pirâmide, assim como os prismas, as bases, eles são figuras planas quaisquer, diferentes da circunferência. Então, pode ser triângulos quadriláteros, um hexágono, tá? A diferença desses dois de baixo para o de cima é que esses dois de cima têm base e tampa. E aqui a pirâmide, o cone, tem a base, mas as laterais convergem para um pontinho comum aqui, tá? Que tem um nome específico e a gente vai relembrar aqui já já, tá bom? Então, dependendo da forma, se tem base, se tem tampa, o cálculo do volume dessas figuras é diferente. Só que a fórmula é a mesma, nesse caso, que só tem a base, convergindo para esse pontinho aqui, que é o que a gente chama de vértice. E quando a gente tem base e tampa, a fórmula é outra, tá? Mas a mesma para esses dois tipos aqui. Então, vamos entender o que é aresta, face e vértice. Eu saí usando termos aqui comuns de base, tampa, né, as paredes do lado,
o pontinho do alto, mas eles têm nomes técnicos específicos, tá? Então a gente chama de aresta de uma figura espacial os segmentos de reta que dão forma à figura. Todos os segmentos de reta aqui de qualquer uma dessas figuras é o que a gente chama de aresta. A gente usa a letra maiúscula A para representar. As faces é o que eu estava chamando de parede, gente. Esses lados aqui, ó, que vão formar. E as bases e tampa também, tá? As paredes, o piso, o teto, enfim. Esses ladinhos aí, ó, que formam as paredes é o que a gente chama, na realidade, de faces. Os termos que eu vou estar usando daqui em diante. E vértices são os pontinhos que ligam as arestas, ó, os encontros, tá bom? Então, pirâmide e cone, ele não tem a tampinha, ele é um vértice no alto e tem apenas a base. Os prismas e cilindro tem base e tampinha, os vértices são sempre os pontinhos. Então, a gente vê que o cilindro não tem vértice nenhum, não é? O cone tem um aqui no alto, ok, gente?